Em nota oficial, o PT disse que a Globo insulta o partido com fake news sobre o meio ambiente. A mensagem ocorre depois de um editorial do jornal O Globo com o título "É inexplicável a relutância do PT em reforçar combate ao desmatamento". Abre aspas para a nota petista. Na falta de assunto da pauta econômica para demonizar o PT, o Globo agora decidiu investir no meio ambiente. A mais nova fake news do jornalão da família Marinho é um editorial sem pé nem cabeça que sustenta que o PT não apoia as ações do governo Lula para reforçar o combate ao desmatamento no país. Fecha aspas. Gleisi Hoffmann, presidente da Legenda, também criticou o Globo. Em postagem na Rede X, sem esquecer de citar Jair Bolsonaro, abre aspas, "Ataque irresponsável e sem qualquer base em fatos. Os avanços de nosso governo estão listados no próprio texto do editorial, assim como os retrocessos do bolsonarismo na área. Parece que atacar o PT é uma obrigação ou um vício incorrigível." Fecho aspas para a nota da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. O PT não gostou aí do editorial do jornal o Globo do último final de semana e a garota de recados aí do presidente Lula volta a atacar e se manifestou aí Gleisi Hoffmann, irritadíssima com a posição do editorial da família Marinho. Piotto. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Ana, todos vocês que nos acompanham, boa noite. Se é uma nota escrita e assinada por Gleisi Hoffmann, acho que já é a explicação do teor da nota, porque Gleisi Hoffmann é desconectada da realidade. Primeiro que ela, como representante do PT, presidente do partido, vou citar um trecho de uma música do Caetano Veloso, que tem se aliado à esquerda, né, e votado em Lula e tudo mais. É dessa turma da patota, né? Mas vamos lá. Narciso acha feio que não é espelho, né? Mas vamos lá. Primeiro que ela diz o seguinte, na falta de argumento da pauta econômica, mesmo esse governo dá diariamente razões para ser criticado na pauta econômica desde antes de começar, porque eu tenho que lembrar aqui daquela PEC do estouro, a PEC fura-teto, que foi aprovada por anuência também da última legislatura do Congresso Nacional, logo depois da eleição de 2022, ainda na gestão passada. O PT queria muito mais, o Congresso até que foi mais moderado, mas ainda assim permitiu o estouro da meta. De lá para cá o governo só aumentou o gasto até que chegou num ponto, está neste momento numa situação que não consegue avançar porque, claro, teve que aprovar, aliás, foi quase uma obrigação porque não tinha mais como fugir da realidade, 15 bilhões de cortes no orçamento esse ano para cumprir o arcabouço fiscal que ele próprio criou e que ele próprio já furou. Então, convenhamos, não sei de onde ela tirou a ideia de que não tem mais argumentos econômicos. Talvez o Globo não queira tocar nesse assunto, mas aí precisa se entender com a linha editorial de O Globo. A questão do desmatamento, ou a questão que nem é a mais grave são todos esses incêndios no Pantanal e na Amazônia que só fizeram crescer e que o governo, apesar de todo, por isso que eu faço sempre menção à questão da emenda fura-teto, lá atrás, com todo aquele dinheiro, o governo Lula, sabendo que teríamos eventos climáticos, sabendo qual é o período de seca nessas regiões do centro-oeste e do norte do país, não se programou, não tinha planos e não sabia o que fazer, tanto que as chamas fazem arder o Pantanal e a floresta amazônica. Este é o principal problema, porque este precisa ser combatido logo. O fogo avança e avança de forma astronômica. Daí que faltam argumentos? Não, na área econômica não faltam, como também não faltam nas questões ambientais. Mas é uma nota assinada pela Gleisi Hoffmann. Pronto. Acho que o autor da nota já explica muita coisa, explica o conteúdo do texto. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo, Silvio. No editorial que foi publicado no último sábado, o Globo, uma das críticas que o Globo faz é a necessidade do governo aí fortalecer órgãos do meio ambiente como o IBAMA e o ICMBio para aumentar a fiscalização, mas o PT não gostou e rebateu aí as críticas numa nota que inclusive está publicada aí no site, e a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, veio na sequência aí bastante irritada com o Globo. Boa noite.
Paula, boa noite, Ana, querida, Piotr, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para quem nos acompanha. Uma palavra pode ser utilizada para resumir muita coisa, né, nesse relacionamento entre o PT e, evidentemente, o governo Lula, porque o PT está defendendo o governo Lula e Lula é o PT, a encarnação do PT, e o Grupo Globo. Nesse caso é um jornal, mas vamos falar do Grupo Globo. A palavra é ingratidão. Porque eu fico imaginando o que é que passa na cabeça de determinados jornalistas que se esforçam tanto, seja em páginas de jornais, em editoriais, nas emissoras de TV, sobretudo na emissora a cabo do grupo, o dia todo para defender o governo Lula, para defender o PT, até quando a crítica é inevitável, até quando se trata de algo indefensável. Nós estamos falando nos últimos dias da ginástica que eles estão fazendo, da performance, em alguns casos que beira teatral, sobre o que está acontecendo na Venezuela. Nós vamos passar aqui ao longo do programa sobre o tema Hamas, sobre a morte do líder do Hamas. E aí, quando chega na agenda do desmatamento, o Piotr citou muito bem a questão dos incêndios, que se espraiam, que se alastram, isso é hoje o maior problema. O número já atinge 1/3 do Pantanal, é o maior, é um recorde negativo. Então, o PT diz, como vocês ousam falar assim? E do outro lado, o Globo diz, mas poxa, a gente não pode criticar nem um pouquinho. Nós precisamos adular o tempo inteiro, em alguns casos com um belíssimo cordão de puxa-sacos à frente de uma câmera. Eles estão falando o óbvio, e o jornal O Globo, neste caso, simplesmente não está tentando espancar os números, espancar os dados. O desmatamento segue. O jornal Estado de São Paulo também, além do Globo, tratou desse assunto e trouxe uma outra questão que também é cara para o PT e para o governo, que é a morte dos Yanomamis, por exemplo, que aumentaram. Isso foi revelado pela Revista Oeste, pelo site da Revista Oeste. Então, para resumir, é algo mais ou menos assim, como vocês ousam? Vou citar só mais um caso muito rapidamente. Durante toda a CPI das ONGs, que jogou luz na ministra Marina Silva e seus aliados, no Ministério do Meio Ambiente, nas ONGs e suas ligações com todo esse pessoal da esquerda, você não encontrava uma linha no jornal O Globo e muito menos nas emissoras de televisão e até de rádio. Nenhuma linha. Eles foram blindados. Então, a palavra que resume tudo isso é ingratidão. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo também. Você também acha que a ingratidão aí que o governo sentiu com esse editorial do Globo? Só para trazer uma informação e lembrar que de janeiro a outubro de 2023, a Globo foi líder no recebimento aí de verba publicitária do governo federal, recebeu mais de 66 milhões de reais no ano passado, 4 vezes mais que o segundo colocado, que foi a Record, que ficou com 16 milhões de reais. Boa noite. É ingratidão, sim, mas dá para saber por que isso aí está acontecendo, esse racha na frente ampla que elegeu o Lula. Boa noite, Paula, nossa chefe, boa noite, meu amigo Adalberto Piotr, minha parceira Ana, querida, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Repito, é um racha na frente ampla, né? Agora, não é a Glaze, né? A Glaze é o Lula usando esse codinome. O Lula é que autorizou a Glaze a dizer isso. Ela não faz nada por conta própria. Não se manifesta publicamente sem consultar o chefe. Certamente o nosso Montanha, o Paulo Pimenta, depois do acordo que fez com o Globo, prometeu que o Globo não criaria problema nenhum, não criticaria nada. Por quê? Porque é assim que eles querem um jornal que depende de verbas públicas. É uma empresa que não tem a independência que nós temos aqui porque precisa, repito, do dinheiro da SECOM e das campanhas oficiais, né, das campanhas federais e tal. O Globo, diante dos números que mostram a queda,
né, do volume de assinantes, precisa de vez em quando fazer um aceno à verdade. Quando faz, a Gleisi, em nome do Lula, cobra o acordo prometido pelo Paulo Pimenta. Eles sonham com jornais parecidos com o que é, nem sei se existe ainda, é desnecessário, mas o Grama. Eu cheguei em Cuba, eu via o Grama, como é que era, o jornal. O Pravda, da União Soviética, a coisa é aquilo que eles querem. É como disse o general Costa e Silva no encontro com a Condessa Pereira Carneiro, lá que era a dona do Jornal do Brasil, durante o AI-5. Costa e Silva, ela disse, olha, nós fazemos crítica construtiva, e o Costa e Silva foi franco. Eu não quero crítica construtiva, eu quero uma notícia a favor. Uhum. É isso que eles esperam do Globo e dos outros jornais que dependem disso. Agora, ainda culpa o Bolsonaro pelo que acontece com os Yanomamis, pelo que acontece no Pantanal, pelo que acontece na Amazônia? Não dá mais. Não dá mais. Nós vimos os militantes da Globo comemorando a vitória do Lula como militantes. Militantes. Então, eles devem achar que o partido está sendo ingrato. Mas não, o acerto com o governo combinou com eles. Está combinado lá que é apoio incondicional. Então não vem brincar de independente não, porque não dá.